Olá, pessoal! Então, esse vídeo, ele é um vídeo explicativo sobre a unidade 4 e com foco, então, na questão da escrita, nas noções de escrita. Inicialmente, eu gostaria de relembrar a todos que a questão da escrita, ela sempre pressupõe e passa por um processo que nós temos que entender, então, que pressupõe um propósito comunicativo. Então, se vocês olharem na seção 4.1 do livro texto da unidade 4, vocês vão perceber que ninguém se põe a escrever, ninguém inicia o ato de escrita aleatoriamente. Nós temos que ter clareza de que, quando nós estamos diante de um processo de escrita, nós sempre vamos escrever com um propósito comunicativo, ou seja, nós nos colocamos a escrever para comunicar alguma ideia. Para isso, então, nós precisamos ter muito claro, enquanto produtores de texto, o que queremos com esse texto. Esse texto ele tem como objetivo expor uma ideia, ele tem como objetivo ilustrar algo, narrar uma história, o objetivo dele é convencer alguém de algo, é defender uma tese, o objetivo é trazer uma instrução, é persuadir, é vender um produto, enfim. Na nossa sociedade, na nossa comunidade, todos nós estamos constantemente sendo chamados a produzir textos, sejam textos orais ou textos escritos. O que vocês precisam considerar é o fato de que, na produção do texto escrito, nós, produtores de textos, somos exigidos. Por quê? Porque é muito diferente o mecanismo da oralidade do mecanismo da escrita. Então, esse é um primeiro aspecto que vocês, alunos, devem considerar. Quais são, de fato, as questões, as estratégias que eu utilizo quando eu falo e o que difere e quais são as estratégias que são próprias à escrita, ao movimento da escrita. Então, para escrever um texto de forma proficiente, você precisa estar, com certeza, tendo isso como algo, claro para você. Como o universo da escrita exige de nós, produtores de texto, muito mais aptidão, muito mais competência, nós precisamos estar atentos a quais os mecanismos vamos utilizar para comunicar as nossas ideias com clareza. Então, a clareza é, sim, um item muitíssimo importante. Por quê? Porque todo movimento de produção textual, ele gira em torno do fato de que nós precisamos comunicar a ideia a um leitor, a um interlocutor, a alguém que vai nos ler. Então, muitas vezes, a ideia está clara para nós, mas isso não significa que o modo como nós organizaremos será claro para o nosso interlocutor. Então, digamos que todo o esforço de produção textual gira em torno de um esforço de se fazer entender. Então, vocês precisam ter isso muito claro. Outro aspecto, então, muito pertinente aí, é o uso de um vocabulário adequado para aquele texto, para o gênero de texto, para aquele contexto no qual você está produzindo um texto. Então, vocês, estudantes, precisam estar atentos a isso. Vocês não têm como escrever, por exemplo, em um domínio de discurso, em um contexto, como é o contexto acadêmico, para um professor, para uma professora, um trabalho acadêmico, com uma linguagem da oralidade. Isso não pode acontecer. Vocês precisam estar com seu texto maduro e precisam perceber que é necessário usar um vocabulário adequado, que tem estratégias para comunicar as ideias dentro do contexto universitário. Se vocês ainda não dominam isso, vocês precisam buscar. Dentro do aspecto da escrita e desta unidade, digamos que, pensando agora no texto escrito, um dos elementos basilares do processo de escrita é a construção de um bom parágrafo. Então, esse é o foco de estudo desta unidade. Vocês precisam saber estruturar bem um parágrafo, porque é a partir de um parágrafo que você vai arquitetar todo o teu texto. Então, seja um texto breve ou seja um texto longo, todos eles se estruturam a partir dos parágrafos. Então, é importante ter esta noção. Muitas vezes, nós encadeamos muitas frases e as deixamos até mesmo longas, frases longas que vão formando períodos únicos. Mas esquecemos de que o conceito de parágrafo é justamente um bloco textual em que as frases relacionam-se entre si e formam o parágrafo. Então, você não pode ter uma frase única ou muitas frases subordinadas, encadeadas. Você precisa ter pontuação dentro do teu parágrafo.
Você precisa ter pontos finais que marcam o final de períodos. E é a relação entre estes vários períodos que vão estruturar um bom parágrafo. Então, vocês precisam revisar isso, ter isso sempre em mente nas suas produções de texto. Outra dica que eu dou para a produção de parágrafo é que o parágrafo, por exemplo, cada bloco textual, dependendo de onde ele se localiza dentro do teu texto, ele vai ter uma função. Por exemplo, o parágrafo de introdução, ele tem uma função muito diferente do parágrafo de conclusão, como, por exemplo, de um parágrafo de desenvolvimento em um texto. A grande maioria dos textos que nós produzimos na universidade, eles passam por este processo. Eles têm parágrafos de introdução, parágrafos de desenvolvimento e parágrafos de conclusão. Então, vocês precisam observar, bem, mas qual é a função de um parágrafo de introdução? Qual é a função de um parágrafo de fechamento em um texto, seja ele de qual tipologia for? E aqui entende-se tipologia como sendo, então, justamente a tipologia argumentativa, narrativa, descritiva, entre outras. Estas são as tipologias. E os gêneros de texto? Os gêneros de textos vão ser o artigo acadêmico, a resenha, o resumo ou a monografia, no caso do contexto universitário. Ou no caso do contexto mais amplo, nós temos, por exemplo, artigos de opinião, artigos em revistas, por exemplo, de popularização da ciência. Nós temos também charges, tirinhas, nós temos notícias, nós temos reportagens e inúmeros outros textos de contextos diversos. Então, é preciso que nós atentemos qual é a função de cada bloco de texto dentro da totalidade do meu texto. Agora, vamos pensar o parágrafo de introdução primeiro. Temos a ideia de produzir um texto todo, mas vamos pensar o parágrafo de introdução. Primeiramente, qual é a função de um parágrafo de introdução? Dentro de um parágrafo, nós já temos uma espécie de microtexto, ou seja, dentro de um parágrafo, você precisa entender e dividir esse parágrafo no mínimo em 3 partes. Uma que abre o parágrafo, uma que desenvolve o conteúdo do parágrafo e uma terceira parte que fecha o conteúdo deste parágrafo, mesmo sendo um parágrafo de introdução. Então, por exemplo, se eu tenho um tema, como nós temos definido, a identidade trans, eu preciso trazer na abertura deste meu parágrafo o meu tema. Eu trago o tema de alguma forma. Muitas pessoas abordam temas com alusão histórica, abordam temas por meio de uma citação, abordam temas por meio de um conceito. É um modo de abrir o parágrafo. Então, você coloca o tema do parágrafo, em seguida é preciso que você traga a problemática em torno do qual nós vamos discutir, e aí você pode desenvolver. No desenvolvimento de um parágrafo de introdução, qual é o seu conteúdo? É o roteiro do que o leitor vai encontrar na sequência do texto. Não deixa de ser. Esse é o conteúdo de um parágrafo de introdução. E um fecho de ideia que mostra, enfim, né, que o texto vai ter sequência sim, mas que a partir, enfim, uma ideia enfática, em que você faça uma afirmação categórica, no caso do texto argumentativo, dissertativo, que você se posicione. Então, essas são algumas ideias importantes em ter em mente quando nós temos a produção do parágrafo, ok? Então, leiam a unidade 4 e caso tenham dúvidas, contatem para que eu possa explicar ainda mais para vocês, ok? Bons estudos!